Muitos de nós já passamos por essa dor, a dor da alma, a dor da indiferença. Para fundamentar esse tema, eu trouxe um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 34 e 35, que fala sobre a parábola do bom samaritano. E nós vamos ver agora. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amados, aqui nós estamos vendo um exemplo de cuidado, e nós estamos vendo também que esse texto ele é mais longo, né? Fala no capítulo 10 até o 37, conta a história do bom samaritano, né? Essa parábola, né? Que mostra que veio um sacerdote e ali havia um homem machucado, né? E o sacerdote viu aquele sacerdote que deveria ser a pessoa que ia lhe prestar socorro, por ser um sacerdote, se esperava isso. Ele passou do outro lado. Aí veio um levita, também viu a situação e passou adiante, né? Não deu assistência. Aquele ser humano que estava ali machucado, que tinha sido assaltado, que tinha sido espancado, ele se sentiu sendo indiferente, sendo invisível. Mas o bom de tudo isso é que Deus sempre providencia alguém para cuidar da gente, das nossas feridas, alguém que se importa com a gente, porque Deus se importa com a nossa dor. E eu quero dizer para você que a dor da indiferença é uma das experiências humanas mais profundas e dolorosas para a nossa alma, porque ela atinge o cerne das nossas necessidades fundamentais, que é de pertencer e de ser reconhecido. Então, quando aquele homem estava ali machucado, não só na sua alma por ser espancado, por ser agredido, mas também fisicamente, e quando ele esperava ser acolhido, ser ouvido por alguém que deveria ser a pessoa que poderia cuidar dele, ele se sentiu invisível, ele se sentiu ninguém. E é assim exatamente que se sente uma pessoa quando ela, por exemplo, manda uma mensagem para uma pessoa que pode lhe ajudar. E isso já aconteceu comigo. Por isso que Deus me deu essa palavra hoje, porque eu estava me lembrando de algumas coisas que aconteceram comigo e eu não lembro para sofrer, para me trazer sofrimento. Eu lembrei dessa situação porque eu esperava na época, quando eu estava passando por uma dor muito grande nas minhas emoções e no meu psicológico, e eu precisava de ajuda, eu precisava de acolhimento, eu precisava que alguém me ouvisse. Então, o que eu ouvi foi muito diferente do que eu esperava, daquela pessoa que é considerada a pessoa que poderia me ajudar. Na época, eu procurei ajuda psicológica para uma pessoa que fazia parte de uma liderança e era vista como uma acolhedora, uma pessoa ajudadora. Então eu me apresentei e comecei a relatar a minha situação, como eu me encontrava, como estava o meu emocional. E a pessoa simplesmente me disse assim: agora você vai arcar com as consequências. Ou seja, aquilo que eu esperava ouvir,
Não era isso, né? Não era isso. Mas o que eu tenho para te dizer é que Deus está atento à sua dor, sabe? Deus está atento às nossas necessidades emocionais, físicas, sabe? Deus está cuidando de cada um de nós. Então, aqui eu quero te dizer que quando acontece isso, a gente se sente invisível, é como se nós não existíssemos. É como se aquela dor corroesse todo o nosso emocional, o nosso bem-estar e atingisse toda a nossa saúde mental. Você passa a se sentir uma pessoa invisível, impercebível, sabe? É como se você não existisse. Quando você manda uma mensagem para alguém e essa pessoa não te responde, não porque ela estava ocupada, ou porque não era o momento, ou porque ela queria conversar um pouco mais com você, mas ela não te responde simplesmente porque ela te ignora, porque você não representa nada para ela. Mas eu quero te dizer, nesse momento, que Deus ele está falando no teu coração. Assim como naquela época, aquele homem que estava machucado na parábola, o homem da parábola, ele estava machucado e apareceu um homem, um bom samaritano, um samaritano que nem deveria passar por ali, que nem deveria, ele não era a pessoa mais indicada para fazer aquele tipo de assistência e dar aquele socorro. Mas olha, é tão interessante, é tão bom que Deus ele está atento a todas as nossas necessidades e tudo aquilo que é ignorado pelo homem, Deus dá atenção, Deus acolhe, Deus vai além das nossas expectativas nessa questão da nossa saúde emocional. E eu acho tão interessante no versículo 35 dessa parábola, quando ele diz assim: partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. Hoje Jesus está dizendo: eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você, irmã, irmão. Eu vou cuidar das suas emoções. E ele diz mais assim: cuida dele e tudo demais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Ou seja, aquele homem estava presente ali e mesmo no futuro ele está dizendo assim: eu vou te pagar além daquilo que você, além do que eu estou fazendo agora. Se você precisar de mais alguma coisa, pode fazer que eu acerto com você quando eu voltar. Meu Deus, isso é maravilhoso, saber que nós temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Então eu já quero te pedir assim que você compartilhe esse vídeo, porque a indiferença hoje, ela está adoecendo mais pessoas, tanto emocional quanto física, porque depois que você machuca sua alma, depois que você passa por esses processos dolorosos de rejeição, né, de ser indiferente, de se sentir não reconhecido, depois que você passa por todo esse processo, você fica tão machucado, a sua alma fica tão machucada, que você passa a não confiar mais nas pessoas. Isso gera uma desconfiança, isso gera um trauma, isso causa uma ferida. É uma ferida dolorosa que não sara, o tempo não sara, o tempo pode passar, mas ela está lá. Você sempre vai se sentir uma pessoa insignificante, sabe? Ignorada. Isso causa traumas. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo está de braços abertos, está te acolhendo, e o Espírito Santo hoje está aqui para acalentar e te dar a atenção que você merece. Cuidar das suas feridas, cuidar do seu emocional. Deus vai estar cuidando da sua alma, por isso que a sua alma para Deus é a coisa mais importante que tem. E foi pela sua alma que Ele deu o seu único filho, Jesus Cristo. Porque tem momentos que nós precisamos de ajudas, mas tem momentos que nós precisamos de salvação.
E eu não estou falando da salvação de vida eterna, estou falando de salvação em determinados momentos da nossa vida. A nossa alma necessita. Mesmo nós temos essa experiência com Deus, mesmo temos a nossa vida espiritual em dia, sabe? Mesmo assim nós sentimos medo, nós sentimos raiva, nós ficamos angustiados, nós ficamos desanimados. Lembra dos discípulos? Quando Jesus estava dormindo no barco, Jesus estava dentro do barco com os discípulos. Mas teve um momento que quando veio a onda, quando veio a tempestade, eles se desesperaram. Se desesperaram. Veja o que eles disseram. Mestre, não se dá que vamos perecer, né? Vamos perecer. Eles estavam com Jesus ali, mas eles não estavam, eles estavam com medo, eles não estavam tão confiantes, porque nós somos humanos, nós somos seres humanos e nossa humanidade, o nosso lado humano, ele sente medo, ele fica desanimado. Então eu quero te dizer nesse dia, fica com a graça de Deus e confia no Senhor, porque mais Ele vai fazer por você. Você pode estar passando por uma situação agora de indiferença, de rejeição, de abandono, de injustiça, mas o Senhor está contigo e Ele não vai te deixar, nunca. Só Deus fica contigo. E agora não esquece de compartilhar essa mensagem, de deixar um comentário positivo para que essa mensagem seja alcançada, os corações e as almas tristes e rejeitados, que Deus tenha misericórdia de nós.